Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oliveira do canal Oxente tem História. A gente deu uma breve parada nas postagens, porque minha filhinha nasceu agora em junho, e aí eu tô tentando me adaptar a essa nova rotina. Mas aí vou tentar, talvez não de início com o mesmo ritmo de antes, mas sempre tá postando alguma nova questão ou aula, né, que eu percebi aí que recebi alguns comentários positivos, algumas curtidas e elogios, principalmente aí pro SSA1, ok? Então bora lá. Questão 62, tá? Enormes alto-falantes sul-coreanos instalados na fronteira com o norte costumavam transmitir desde canções em estilo K-pop até boletins climáticos e noticiário crítico ao vizinho comunista. O norte costuma praticar atividade semelhante, transmitindo por seus alto-falantes discursos críticos a Seul e aliados. Então, imagina aí uma grande batalha de paredão, né? Não sei se de onde vocês assistem tem essa prática, né, de grandes sons automotivos, né? Eles colocam verdadeiros paredões em carros. E aí muitas vezes há essa batalha, né, para ver qual é o paredão mais potente. Lá nas Coreias acontece mais ou menos, né? Então isso é uma afronta muito grande, principalmente para a Coreia do Norte, porque é um país que ele se blinda muito das informações do mundo, né? Então é como se ele tivesse um próprio cosmo dentro daquele país. Há um filtro imenso, né, do que acontece fora das fronteiras da Coreia do Norte. Então essa atitude da Coreia do Sul de muitas vezes trazer essas informações, elas são vistas como uma grande afronta, ok? Então, durante os anos 1980, o governo sul-coreano construiu um mastro de 97 metros de altura para hastear sua bandeira no povoado de Dansong-dong, na fronteira com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte não ficou por baixo, né? Vai lá e constrói um mastro de 160 metros na fronteira, né, de Gijundong, e isso vai mostrando, vejam, elas estão em guerra desde a década de 50, desde o início da década de 50, onde há formalmente ali, por volta de 53, a divisão das Coreias, né, entre Sul e Norte. E desde então há uma tensão bélica muito grande. Entretanto, isso nunca se conectou e deu início a um conflito em grandes proporções, um conflito bélico. E até como o texto traz, que eu acho interessante, a gente sempre analisar a fonte, assim, ó, disputa, aqui, ó, eita, não estava na seleção e não estava na caneta, desculpem. Aqui, ó, disputa, tá vendo? De mastros e alto-falantes com K-pop. As pequenas picuinhas, né? Não sei se você sabe o que é picuinha. Picuinha é aquela treta, né? Aquela pequena treta, aquele entrave, né? Quando duas pessoas não se dão muito bem, elas ficam de picuinha uma com a outra, ficam provocando uma com a outra. Então, a gente, o próprio título, né, da matéria da BBC, como a gente vê a fonte aqui, ele é interessante porque a gente faz essa análise. Então, duas potências, né, globais, né, dois países com potência bélica considerável, e eles ficam de picuinha, né? Eles ficam ali como se fossem irmãos brigando um com o outro, né? Então a gente percebe que esse texto ele traz esse entrave, né? Que tem origens bélicas, né? Territoriais, porém o texto traz como hoje pequenas afrontas. Por exemplo, colocar um som alto-falantes para disseminar notícias falando mal do vizinho, e aí ambos fazem isso, atuam com reciprocidade. Um construiu um mastro, como o texto traz aqui, ó, de 97 metros de altura, a Coreia do Sul, na fronteira com a Coreia do Norte. A Coreia do Norte foi lá e construiu um de 160 metros, certo? Então, isso vai mostrando esses pequenos embates entre eles. E aí, o enunciado, após o texto de apoio, diz o seguinte: os atos de competição citados têm suas origens históricas vinculadas a um contexto de. Então, esses atos, a questão dos alto-falantes, a questão das construções dos mastros, eles têm ligação com um contexto. A gente sabe que aí a separação das Coreias, década de 50, a Guerra da Coreia, no contexto da Guerra Fria. Porém, o que está preconizado, o que está explícito e implícito aqui no texto, faz referência a quê? Então a gente vai aqui, letra A, beleza?
A letra A ela fala domínio cultural identitário de atores sociais. Vejam só, há essa disputa sobre essas questões de identidade. Certo? Então uma Coreia ela quer se sobrepor à outra de forma identitária e de forma hegemônica culturalmente. Mas a gente precisa ver que a questão fala os atos e competições citados, né? Citados aonde, pessoal? Citados aqui, ó, no texto. Então a nossa resposta ela precisa ser condizente com esse recorte, tá? Com o texto e não necessariamente com toda a situação que envolve a Guerra das Coreias, né? E sua posterior divisão em Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Então, esse domínio cultural identitário, ele pode até existir. Na verdade, não pode não. Ele existe entre as Coreias. Porém, não é tratado no texto a partir de atores sociais, tá? A gente não está falando de indivíduos dentro de uma sociedade. A gente está falando aqui sobre governos. O governo da Coreia do Norte e o governo da Coreia do Sul. Então, a letra A, ela não é a alternativa correta, ok? Letra B. Disputas étnico-raciais de povos tradicionais. Vejam só, quando a gente vai falar sobre etnia, a gente vai falar ali sobre as questões culturais. E apesar dessa grande discrepância, né, as Coreias elas têm uma ancestralidade comum. E a gente também não vê essa disputa étnico-racial, a gente vê uma disputa ideológica. Né? A questão de levar informações de um lado para o outro, de mostrar superioridade na construção de mastros, né? Mas a gente não vê essa disputa étnico-racial, até porque há essa semelhança, né, de ancestralidade, e a gente também não vê essa disputa étnica dentro de povos tradicionais. Tá? O texto ele passa longe de mencionar isso. Logo, a letra B também não é minha atividade, ou melhor, minha alternativa correta, ok? Letra C, divergências político-ideológicas de agentes estatais. Essa alternativa, ela é minha alternativa correta, né? Então carimba que é letra C. Porque a gente vê divergências políticas, né? A gente vê dois governos aí que são contraponto um ao outro, né? Forma de governo, forma de domínio das massas. A gente vê que a Coreia do Sul ela é bem mais aberta, ou melhor, ela é aberta ao mundo, né, ao sistema capitalista, à globalização, enquanto a Coreia do Norte é extremamente fechada. E a gente tem um regime mais aberto, um regime democrático pelo lado da Coreia do Sul, e a Coreia do Norte a gente vê que é um regime centralizado, ok? Não é democrático. Então a gente tem sim essa divergência, essa diferença política e também ideológica. Né? Então é como se fosse, apesar de serem duas Coreias dividindo praticamente o mesmo território, né? Um na porção norte e outro na porção sul, a gente vê aí como se fosse quase água e óleo, não se misturam, né? Dentro do contexto político, do viés político e cultural que elas se inserem, ok? E essa divergência política e ideológica é de agentes estatais. Então, como a gente percebe no texto, são os governos, né? São os governantes, são esses agentes estatais, é o Estado da Coreia do Norte e o Estado da Coreia do Sul que ficam com essas picuinhas, né? Até como tem aqui, eu ressaltei no texto, né? As pequenas picuinhas do conflito entre as Coreias. Então quando eu digo entre as Coreias, eu estou falando do Estado coreano do Norte e o Estado coreano do Sul. Então a letra C é a minha alternativa correta. Letra D. Imposição econômico-financeira de empresas privadas. Novamente aquilo que eu disse no início do vídeo. A gente precisa muitas vezes apenas do texto, né, para responder as questões, principalmente no Enem. Né? Então a gente não está falando aqui de imposição econômica financeira, né, de empresas privadas. A gente está falando de governos, de agentes estatais, ok? E protestos ecológicos sustentáveis de entidades ambientais. É outro ponto também que não é mencionado no texto. Então é muito importante, como eu falei no início do vídeo, acabei de falar e aí reforço, você precisa ter um conhecimento de mundo, um conhecimento prévio dentro das ciências humanas, sim, óbvio. Porém, muitas vezes, se você não lembrar do que se trata, tenta ler o texto com calma, porque muitas vezes ele
tem ali 80% da resolução da questão. Então isso vai te ajudar muito, né? Então, ler bastante, assiste o noticiário, vê o que é que está acontecendo no Brasil e no mundo e sempre lê com calma os textos, porque muitas vezes ele pode salvar a tua questão. Fico te aguardando aqui na próxima aula. Forte abraço!